Olá, que bom ter você aqui de novo comigo no My Nature Color. Se você é novo nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Eliane, analista de cores. Esse canal aqui é é feito para tirar as dúvidas sobre a coloração pessoal e também para que você aprenda e utilize a seu favor. Vem comigo fazer essa análise que eu garanto que você vai gostar e aprender mais sobre o mundo das cores. Bem, essa é a modelo, a Meca, e primeira coisa que chama atenção são os olhos dela, que ela tem esse verde. E dependendo da luz, né, da iluminação, esse verde pode ser um pouco mais claro, um pouco mais escuro, um acinzentado. Quando a gente olha para esses olhos, a gente pensa, a gente associa aí com a natureza, né? A gente pensa logo aí numa paisagem de um outono. Essa imagem aqui seria mais uma imagem aqui da Europa, né, na Alemanha, e até ela é bem conhecida aqui, mas só que ao mesmo tempo tem muito calor, né, nessa imagem, mas ela lembra um pouco desse calor aqui que acaba mostrando um pouco nos olhos da Meca. No entanto, ela tem alguma coisa muito mais uma característica aí fria do que esse calor, que ela apresenta aí uma paisagem de uma outra região aí, que seria uma pradaria, mais para um frio. E você tem o final do dia, você tem esses tons aí das lavandas, um pouco violeta, lá no fundo você tem o sol que já está se pondo, né? E tem esses tons que são, de uma certa forma, eles não são tão saturados, são mais suavizados, e eles correspondem bastante essa suavidade com a Meca, né? Que ela tem muito mais umas características, a princípio parece ter, ela tem um pouco desse calor, a gente vai ver aqui as pigmentações, né, que vão ser extraídas aí da Meca para que a gente possa fazer a análise. Então, ela tem essa suavidade aqui e remete aí quando você tem também durante um dia que está amanhecendo, que você tem aquele nevoeiro, então você tem aquela nem muita luminosidade, nem está muito escuro, mas tem esse calor aí um pouco presente, mas esse nevoeiro que acaba aí trazendo como se fosse um pequeno véu, né? Um véu que está cobrindo aí. Então, a Meca ela tem essas características bem interessantes. A gente vai ver que ela tem umas misturas. Isso é para a gente ver que não necessariamente as pessoas acabam se enquadrando exatamente numa estação do ano, também vai depender da personalidade, porque cada uma dessas paisagens aqui, elas têm algumas relações em comum. Todas elas têm um pouco dessa calma, desse calor, dessa suavidade, dessa quietude. E a gente repara aqui que também elas remetem um pouco do mistério, né? Algo que não, que é mais sutil, que é uma característica aqui que a gente observa também observando aqui para a Meca que ela tem essa personalidade, né? Então é bem interessante fazer essas relações aí com a natureza para estar fazendo a análise de coloração não só da parte física, mas também da personalidade da pessoa. E a gente vai observando que as cores que a gente apresenta na nossa aparência física correspondem também ao nosso estado de espírito, à nossa personalidade. Então, a gente vai ver aqui como é que vamos extrair, o que a gente sempre faz, né? Extrai aqui as informações de pigmentos e a gente tem ah, bastante variedade aqui de pigmentação que a gente vai ver que ela tem, no caso, ela tem um frio aqui que a gente observa, né? Principalmente no cabelo, um pouco desse calor também. Mas ela tem muitos pigmentos aí que vão um pouco principalmente aqui na boca, do violeta, um avermelhado, os marrons, um alaranjado, né? A gente acaba vendo que os pigmentos delas não são exatamente só pigmentos quentes ou só pigmentos frios. Ela estaria indo que poderia se dizer que, e pode se dizer que uma pele pode dizer oliva, que a princípio parece que ela tem esse calor, mas vamos ver se ela responde bem a esse calor ou se ela responde muito melhor às temperaturas mais frias, né?
Então a gente vê aqui que ela tem essas informações do cabelo, né, que é bem escuro, um pigmento bem frio. Os olhos dela, apesar de ter esse marrom, esse verde, esse acinzentado, eles vão para um escuro, um médio. O cabelo, ele tem ele é bem escuro, e ele é um escuro médio aqui dos olhos, que acabam aí sendo pigmentos também frio, mesmo esse um pouco verde, marrom, esverdeado, mas ele tem um pouco do calor e um pouco de frio nos olhos dela. E como ela tem um cabelo super curto, ela gosta, né, desse estilo de corte e fica super bem para ela, tem um rosto lindo, né? E a personalidade dela. Então, a gente observa também que tem outras informações aí que vão fazer essa leitura. O cabelo e a sobrancelha, que é bem marcada, são bem escuras, então a sobrancelha também entra aí na análise. Quanto à pele dela, tem um marrom que vai um pouco pro calor, mas esse marrom tem um pouco aí da mistura com violeta, tem os tons indo pro médio a quase claro, então a gente vê aí que ela tem umas características de pigmentos, não exatamente como a gente já viu em outras análises, algumas pessoas, elas, quando a gente olha, a gente consegue ver bastante em termos de temperatura, né? Bastante o calor, ou a gente vê bastante que ela tem uma pele bem fria também, né? Ou ela vai apresentar isso no cabelo, como no caso da Meca aqui, o cabelo dela é um cabelo bem curtinho, então ela tem o que? Ela tem uma boa parte aqui do rosto dela é a pele, os olhos, né? Muito mais. Ela não tem aquela porcentagem de quantidade de cabelo, então não é o cabelo que vai só aí acabar sendo a maior parte do que vai estar representada nas cores da cartela dela. Então a gente tem que analisar exatamente qual que é o estilo da pessoa, como é que ela tá, se ela gosta, se ela tem um cabelo curto, cabelo mais longo, né? E isso tudo é como se fosse aí é um mapeamento que se faz, um quebra-cabeça, né? Então a gente tem que analisar, cada pessoa é diferente quando se faz uma análise de coloração. Por isso que cada cartela, ela pode sim ser personalizada, ela pode ser direcionada. Quanto mais você observa as características da pessoa e a personalidade, mais você personaliza a cartela da pessoa. E é isso que uma Nature Color faz. Então a gente conseguiu ver aqui que ela tem essas variações aí de pigmentos, ela tem, e os pigmentos dela são tanto alguma coisa de quente quanto de frio, né? Principalmente os pigmentos frios. Então a gente vai ver aqui como é que ela reage, né? A gente vê que muito calor aí, cores muito quentes, acabam aí não favorecendo, não é algo que vai harmonizar muito bem, principalmente os amarelos, ela vai ficar com áreas. O amarelo por si só, ele já é uma cor que ilumina, uma cor que brilha, e ela tem essa suavidade. Então, quando a gente coloca cores muito quentes, né, muito amarelo, muito ouro, acaba ficando aí em áreas dela que a gente vê no rosto, que ficam áreas, não ficam homogêneas, ficam partes assim que, principalmente próximo na testa, né, próximo aos lábios, acaba iluminando demais. Então, não necessariamente cores muito quentes são as melhores amigas da Meca. Aqui as cores frias, acaba aí também uma cor fria, de uma certa forma, também harmoniza bastante com ela, né? Tira um pouco aquele muito brilho, aquela intensidade, né? Aquela claridade. E a gente vai ver aqui por que ela não cai muito bem quando a gente define que, no caso dela, não é a temperatura, né? A temperatura não é algo que é como a primeira característica dela. Ela tem essa sutileza, essa suavidade das cores que acaba, então, não sendo algo muito quente ou muito frio, mesmo aqui colocando que ela reage com essas cores, não são as que acabam aí, a temperatura não vai ser a primeira característica dela. A gente vai ver agora quanto ao valor, a gente já observa que, mesmo sem a gente fazer o teste, mas que ela tem sim uma certa profundidade, não muito escura, e o claro provavelmente não vai ser o que vai favorecer ela muito. Tanto é que se a gente coloca
cores muito claras, ilumina muito, e ela fica mais pálida, ela apaga. Os olhos dela também, o verde, né? Aquele verde que aparece, acaba até ficando opaco, né? E aí ela perde toda a característica dela que ela tem, essa suavidade. Então, cores muito claras, como cores pastéis, vão acabar não favorecendo a meca. Quando coloca um pouco mais de profundidade, não pode ser muito escuro, né? Cores muito escuras também vão apagar a meca. Então, a gente consegue ver também que ela acaba indo. Quando a gente pensa na escala de valor, a gente vê que ela não vai para os extremos, nem muita profundidade e nem muita claridade. Significa que ela estaria mais ali no meio, né? Uma coisa mais. Tem uma profundidade, mas não tão escuro. Quanto à intensidade, a gente vê aqui, no caso da meca, né? Que muito saturado, ela pode ter um pouco de saturação, mas muito saturado também vai fazer também com que a cor apareça, ela fique em segundo plano, né? Muito brilho, muita intensidade, também acaba aí deixando ela um pouco apagada, um pouco sem cor, então muito intenso também para ela não vai favorecer. Ela vai precisar dessa suavidade, que é o que a gente observou, né, no início aqui, quando estava falando, né? Quando a gente vê as imagens, ela tem essa suavidade, essa delicadeza. Então, um pouco mais tirar um pouco dessa intensidade muito forte, né? Que poderia fazer com que ela desaparecesse, dar uma suavizada, é uma característica dela, uma característica da meca. Então, a gente vai ver aqui como que ela funciona em termos de contraste de valor. A gente vê aqui se quando a gente vê essa escala, né, a escala de cinza, a escala do preto indo para o branco, do profundo para o mais claro, a gente observa aqui que ela não tem muita variação. A gente vai ver aqui, né, por exemplo, a gente vê nos pigmentos dela que foram extraídos, a gente observa que a variação dela, ela tem um escuro, ela tem um médio, e não chega a ser tão claro, como a gente vai ver, por exemplo, o cabelo e a sobrancelha. Como eu falei, o cabelo dela é muito curto, então a sobrancelha também conta no conjunto do rosto dela. São os pigmentos que são os mais escuros aí, né? Então tem o valor de maior profundidade no rosto da meca. Enquanto que os olhos, ele acaba não sendo tão escuro, mas ainda tem uma profundidade. Então são esses três elementos aí que vão falar que ela tem uma certa profundidade. Quando a gente compara aqui com a pele, ela já vai indo mais para um tom médio, né, da pele dela. Então a gente observa que a meca, ela tem um contraste de valor médio. O médio pode-se dizer quase médio para baixo. Isso significa o quê? Se ela usar muito alto contraste, ela usar muito próximo ao rosto, usar a cor muito escura e muito clara ao mesmo tempo, a roupa vai fazer com que ela fique apagada ou ela fique em segundo plano, então não vai ser o rosto dela que vai aparecer. Ela tem que usar, então, cores que, se ela quiser usar mais de uma cor, ela vai ter que usar uma cor. Se ela quiser usar um claro e escuro, botar uma cor média, intermediário. E pode ser um lenço, um acessório. Se ela estiver, por exemplo, usando uma jaqueta bem escura, uma jaqueta preta, uma blusa muito branca, muito iluminada, né? Botar um cachecol cinza médio. E aí vai fazer com que, então, ela não fique nem muito pro profundo, nem muito pro claro. Acaba dando esse equilíbrio. Claro que ela pode estar usando aí também, fazendo na maquiagem, mas ela não é uma pessoa que gosta muito de usar maquiagem, né? A gente vai ver aqui as melhores maquiagens para meca, mas ela não é muito de usar. Ela gosta de uma coisa menos carregada, o mais simples possível. Ela tem um pouco dessa pegada aí de algo mais eclético, mais urbano. Ela tem essa coisa de não tão usar, né, muita maquiagem, que é a característica dela. A gente vai ver aqui, então, em termos de contraste, a gente vê aqui que esse contraste, o que acontece? Tem muito amarelo aqui, né? Então, a gente percebe que o amarelo,
ele acaba chamando a nossa atenção aqui para a blusa dela, a gente não fica muito olhando para ela, porque na verdade esse é um marrom aí com um tom de amarelo, mas ele tem, é muito claro a maioria das estampas que estão aqui, e o verde também, então acaba deixando ela um pouco não tão harmônico. Então, se ela usar algo que você tem o contraste médio, como a gente observa, já traz um pouco mais de harmonia. A gente já começa a prestar atenção não para a roupa, mas a gente olha para a Meca, né? A gente olha para os olhos dela, a gente olha para o contorno do rosto. Então, um contraste, não um contraste muito alto para ela, não favorece muito. A gente vê aqui, no caso, contraste muito baixo. Além desse contraste estar baixo, ele é um contraste aí também, é uma cor aí que acaba iluminando muito clara, vai indo para o outro extremo. E com isso a gente vê em áreas do rosto da Meca, principalmente próximo aos olhos, do lado esquerdo que ilumina muito, enquanto do lado direito fica com uma certa sombra, não define bem, né, o contorno do rosto, fica com áreas também iluminadas no pescoço. Então, muito claro para ela não vai favorecer. Então, se ela usar algo com contraste médio, aí ela voltou a vida para ela, os olhos dela ficam, né, ficam bem com essa intensidade, esse verde, aquela claridade que tinha embaixo do queixo, no pescoço, ela sumiu. Então, a gente vê bem o contorno dela. É uma cor que fica lindíssima para ela, esses tons, né, aí de verde, que acaba copiando o que ela tem nos olhos, com essa estampa que acaba indo para alguns tons de verde aí, um verde acinzentado, um verde um pouco mais aqua aí também, ficou super bem para ela, né? Quando ela coloca algo muito quente, um laranja aqui com amarelo, o que acontece? Acaba deixando ela também com áreas que não ficam homogêneas, acaba deixando áreas do rosto com certas áreas um pouco mais quentes, um pouco mais amarelada, ela fica pálida em algumas regiões, os lábios dela também. Então, percebe-se que algo indo para o mais frio devolve vida para ela, faz com que tenha essa harmonia, a gente percebe que tem esse contraste, né? É um contraste médio, tem um pouco de calor, mas o frio para ela, essas cores um pouco mais frias para ela acabam favorecendo muito mais. A gente olha aqui outro contraste, né, que acaba indo um marrom para um amarelo muito quente, a gente vê de novo aqui que não é o que mais favorece ela, a gente fica só olhando aqui para a blusa da Meca, né, acaba perdendo o foco que é o rosto dela, mas a gente não consegue tirar os olhos da blusa, né? Então, realmente, muito quente para ela, apesar dela ter o calor, mas muito quente não é algo ter o calor, apesar dela ter esse calor, né, como característica, ela tem um pouco, mas não é algo que ela reage muito bem. Então, aí ela vai poder estar jogando com maquiagem ou com outros acessórios, mas não é algo que a favorece. Então, a gente vê aqui que cores indo para esse vermelho, um pouco mais, dando uma esfriada na cor, aí já fica super bem para ela, devolve de novo a vida para ela, fica com os olhos também, faz aí um contraste com o verde, né? Que acaba fazendo aí, ficando super bem para a Meca. Quando ela usa aí, novamente, a gente vê, apesar de ter um pouco do frio, tem esse branco, esse azul, né? Mas é um contraste muito baixo, e a gente vê novamente aqui como ela realmente perde aquela vida que ela tem no rosto, né? Aquelas características naturais, como fica cor muito clarinha para ela, apesar dela ter suavidade, mas o muito claro, a gente viu lá na característica de valor dela, que aí tem coisas aí que estão mais de um fator que não está de acordo com a Meca, que é esse baixo contraste, que para ela não é legal de usar, muito claro também não é algo que vai favorecer, então a gente vê que realmente ela precisa um pouco um pouco mais de profundidade, uma certa saturação, mas ela ainda consegue usar, tá melhor do que aquela anterior, quando é muito claro, porque aí com o contraste dessa outra cor, do azul, junto com
esses tons aí de magenta, acaba equilibrando e fica muito bem para ela. Até porque o azul marinho, dependendo, ele muitas vezes ele pode cair naquelas cores neutras, né? Que a maioria das pessoas consegue usar. Claro que aí vai depender do azul, né? Se ele for muito intenso, se ele for muito clarinho, mas geralmente os azuis escuros, azul marinho é algo que acaba caindo, que a maioria das pessoas consegue usar, né? Os azuis. A gente vê aqui o alto contraste, aquilo que a gente já tinha comentado, né? Esse alto contraste, o preto com o branco, acaba fazendo o quê? Novamente, a atenção é só para a blusa da Meca. A gente não consegue ficar com um foco no rosto dela, a gente fica só na blusa. Então, realmente, se ela usar, mesmo aqui, acaba sendo muito claro e tem um alto contraste, que aí fez o oposto. Antes você tinha mais profundidade com o claro, agora você tem um claro com um pouquinho de profundidade. Continua sendo alto contraste. Então, aqui iluminou demais também. No caso anterior, a gente não tirava os olhos, né, da roupa. Aqui, acaba deixando ela muito pálida e até parece que os olhos ficam até cansados de ficar olhando para a blusa, né, do que a gente não consegue nem prestar atenção no rosto dela. Mas se ela usar esse contraste médio, a gente vê que tem essa profundidade, são cores que ela pode estar usando, e aí tá misturado com esse preto mais escuro, como fica super bem para ela, né? Esse cinza, chumbo, com essa profundidade. A gente volta a prestar atenção no rosto da Meca. Então é bem interessante ver esses contrastes, quando a gente consegue entender como é que funciona para a característica da pessoa, né? Quando a gente entende o que está funcionando para a gente, então a gente consegue fazer esse jogo aí de fazer essas combinações na hora de usar, o que é importante esse contraste de valor. Então a gente agora vai ver qual que é, depois de todas essas informações, né? Qual que é essa cartela aí de cores da Meca. Bem, a cartela da Meca ela foi aí construída pensando em todas essas características, né? E a gente vê então que chama-se a cartela enigmática. Essa cartela enigmática, ela mostra, né, essa característica, essa personalidade, ela é suavizada, ela tem essas cores frias, ela é elegante, ela tem esse mistério, tem essa sutileza, né? Ela é bem as características físicas e a personalidade, né, da Meca aqui. Então, a gente vai ver aqui como é que fica, então, a Meca, entendendo aqui as características dela, a cartela dela. A gente vai, então, observar como que vai ser, vendo aqui o que a gente sempre faz, como é que a Meca vai ficar com essas cores aqui, né? Ela usando os neutros, aqui tem as cores neutras, a gente consegue ver que ela consegue usar, que está na cartela dela, tem escuro. Esse preto aqui não é um preto muito saturado, é um preto que vai indo um pouco para o azul, né? Que tem várias formas de você obter, né? Os pretos, né? E não é simplesmente... porque tem vários tons de preto. A gente observa quando a gente compra determinadas blusas, se você tiver vários pretos aí no seu guarda-roupa, compare uma com a outra e coloque lado a lado. Você vai ver que tem várias tonalidades de pretos. Tem um preto parece mais desbotado, um preto mais vibrante. É claro que, além da cor, tem a textura, o tipo do tecido. Tudo isso vai também fazendo com que esse preto, aos nossos olhos, a gente vai conseguir ver de diferentes diferentes fatores. A gente vai ver mais saturado, mais intenso, menos intenso. Então, por isso que quando se compra também muito preto, quando a pessoa tem muitas cores pretas no guarda-roupa, na hora que ela usa, não fica tão elegante. Por quê? Porque você tem essas diferenças de subtons. Então, mesmo ao usar uma cor preta, você tem que também observar se está dentro daqueles pretos que você tem no seu guarda-roupa, se tem a mesma intensidade, se tem o mesmo valor, senão vai parecer que uma roupa parece que às vezes ela está até suja, parece que está meio feia, mas é porque a gente está variando aí nas outras características, nas outras dimensões das cores. Então, a gente observa aqui que tem, voltando para a cartela da Meca, então tem as cores neutras, ela tem alguma coisa da família aí dos vermelhos, né, que ela também vai poder estar usando.
tem as cores aqui cores um pouco tem as profundas, até umas mais claras, né? Que ficam bem para ela. Ela vai ter a família dos verdes, né? Que ela também fica bem em usar. E principalmente os verdes é algo que fica super bem para a Meca, porque ela repete a característica dos olhos dela, esses olhos acinzentados, verde. A família dos azuis também está presente na cartela da Meca, né? Os azuis ficam super bem para ela, é outra cor que fica muito bem. Os magentas, aqui o violeta, na verdade, né? E o magenta. Então, a gente viu aqui as cores dos magentas, do violeta, que ela também está podendo usar. Então, essa aí é a cartela da Meca, com alguns exemplos como é que ela fica usando, né, essas cores da cartela dela. Agora, a gente vai ver como que a Meca vai poder usar, lembrando sempre que dentro da cartela dela tem essa característica tem a característica de um frio, mas que tem uma suavidade e tem um certo calor, como se tivesse dado um toque, né? Ela não é totalmente fria, não é totalmente quente. Então, essa cartela aí é a cartela da Meca. A gente vai ver aqui, então, como usar dentro da cartela dela a maquiagem. A gente sempre compara o que a pessoa não pode fazer. A gente vê aqui a Meca pintada, vai ficar... porque ela tem esse frio, usar cores muito frias, muito saturada, muito escura, vai ficar muito fantasia. Fica super bem para ela fazer, porque a Meca ela é uma modelo, né? Então fica super bem para ela fazer uma propaganda de maquiagem, porque aí o foco é outro. Eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar o produto, a maquiagem. Então aí fica super bem, tá mostrando bem o batom, mostrando bem a sombra dos olhos, até porque ela tem um rosto lindíssimo, né? Que mostra como se fosse um quadro, né, que você pinta, ela fica super bem maquiada, o verde do olho, mas para ela usar no dia a dia, ou mesmo em qualquer lugar que ela vai ficar muito forte, não harmoniza, né, com ela. Então, ela usar cores muito profundas ou muito saturadas na maquiagem, realmente não vai favorecer. Ela pode estar usando o quê? Esse batom que é um frio, usando essa sombra nos olhos que ela consegue aí usar, né? E aí os olhos dela aparecem bastante, mas tem essa sutileza, dá essa esfumaçada aí nos olhos, né? Ela consegue então usar uma maquiagem escura, mas nem tão intensa. Ela pode estar fazendo também, se ela usar cores muito quentes, aqui tem um batom certo alaranjado, outra vez, fica muito bom para um editorial de fotos, mas não é algo que a favorece, né? Ela tem um rosto lindíssimo, né, para maquiagem. Acho que os maquiadores, se tiver um maquiador aqui, se concorda comigo, dá para fazer aí diferentes maquiagens, principalmente para mostrar o produto. Mas no caso aqui não é isso, né? O que a gente quer ver qual a melhor maquiagem para usar quando você tem essa característica de suavidade, com esse calor, esse frio. Não parece que define assim muito bem, será que é quente, será que é frio? Então é algo mais sutil, mas é possível, entendendo essas características, você poder usar as cores do seu favor. Então a gente vê aqui também outra forma de marcar bem os olhos, manter deixar um pouco, em vez daquele calor ficar nos olhos, ficar na boca, ela pode usar um pouco desse calor na sombra, né? Um marrom com certo calor fica bem para elas. Não chega a ser um alaranjado, mas aí com o verde dos olhos vai fazer um contraste, fica super bonito. E esse batom puxando por um frio rosado com certo brilho também ficou super bem para ela. O blush acaba sendo também um rosa, né? Um rosa não muito intenso, com uma certa suavidade. Se ela usar, então, muito escuro, mas novamente com esse batom que é muito quente, é algo que acaba aí parecendo muito, muito artificial, não fica algo natural para ela. Então, ela está usando esse batom, é como se fosse um rosado, puxando um pouco de calor, um neutro, fica bem para ela, com esses olhos bem esfumaçados, né, bem marcados. Ela pode marcar bem os cílios também, fica super bonito.
Aqui é uma outra maquiagem que ela pode estar fazendo com esse acinzentado, puxando um pouco para o azul. E, de novo, o batom tendo esse tom um pouco para o violeta, rosado. Então, cores frias para ela fica super bem, né? Ela reage bem às cores frias, né? Ela tem essas características, apesar de ela ter os dois pigmentos, né? Não muito definidos, mas ela tem uma mistura de quente e frio, mas ela reage super bem a essas cores mais frias, né? Com essa sutileza. Tive aqui uma outra maquiagem que é um pouco mais natural, né? Marcando mais os cílios, o batom quase nude aqui, dentro de ainda um batom frio. Ela consegue também repetir o que ela tem dos tons desse verde dos olhos dela. Então, ela pode estar esfumaçando e fazendo uma pálpebra completa aí, que fica super bonito, e os olhos dela ficam bem em destaque, mantendo aí o batom bem natural e ficou super bonito. Os olhos ficam maiores ainda, né? Apesar de ela estar usando cores escuras, as cores escuras que acabam fazendo com que diminua, mas no caso dela que ela tem esse olho que tem cor, aí colocando esse esfumaçado, né, e fazendo mais nos cantos, né, do olho, deixando mais escuro, um pouco mais claro por dentro. Então fica super bem e enfatiza bastante os olhos dela. É uma repetição dos olhos dela na sombra dos olhos. E aqui é um outro tom, puxando aqui para um tom um pouco acinzentado na sombra, esse batom frio, né? Também ficou bem para a Meca, ela pode estar usando. E ela pode estar fazendo um pouco, jogando um pouco de calor aí na sombra, deixando mais natural com esse batom frio. Então ela pode estar fazendo várias combinações. Essa característica dela aí de ter esses pigmentos não muito indo para o calor, não muito indo para o frio, ela também consegue fazer esse jogo na maquiagem. Ela consegue jogar um pouco de calor, ela consegue jogar um pouco de, principalmente os frios, né, em termos de maquiagem, ficam bem para ela. Aqui outra vez essa sombra verde, né, escura, acinzentada, que fica assim fantástico para Meca, né? Então a gente, depois de ver todas essas informações de maquiagem, de viu qual que é a cartela dela, vamos ver alguns looks, né? Como é que fica a Meca utilizando alguns looks dentro da cartela dela. A gente vai ver aqui na cartela, que ela tem essa cartela com característica dessa suavidade, sutileza aqui. A gente observa aqui que as cores neutras ficam super bem para a Meca, né? Aqui, no caso, se ela quisesse usar um cabelo natural, ela pode estar usando, fica bem. Então, ela consegue usar essas cores que estão aí na cartela, esse tom, não é um bege, um nude, né? Que ficou bem aí com esse marrom, fica bem para ela usar. Ela pode estar usando alguma coisa de branco também, né? E aí, aqui, como ela usa o branco, ela pode estar fazendo o quê? Nos acessórios, como pulseira, a bolsa, fazendo esse conjunto. A Meca, ela gosta muito ela não é muito... Ela gosta muito, que nem eu falei, de coisas mais urbanas, coisas mais fáceis de usar. Ela tem esse corpo mais retângulo também, né? Ela é alta, tem as pernas longas, então ela consegue usar essa calça de cós mais alto, bem largas, né? Na perna, porque ela tem bastante altura, ela é bem alta, então esse tipo de roupa para ela, que é mais retangular, fica super bem para ela, e aí usando as cores, né, da cartela, harmoniza super bem. Porque quando você usa as calças muito largas, ela pode acabar, a pessoa muito baixa pode acabar achatando a pessoa. E se ela quiser colocar um pouco mais de sofisticação, drama aí, né? Um pouco mais de... Ela pode estar jogando com esse escuro, repetir um pouco do escuro no acessório, que aqui é o lenço, né? Então, o lenço tem esse marrom que está na cartela dela, um marrom meio frio, e aí repete a profundidade, para não ficar tudo muito claro, muito, não sem graça, mas dá um pouco mais de um certo drama, dá uma classe, dá uma elegância, que é o que a Meca tem, né? Então, ela jogar esse lenço,
que não deixa de ser uma cor neutra, mas como já dá uma outra comunicação, né? Uma sofisticação. Então, os acessórios aqui, eles acabam também, se a pessoa souber usar dentro da sua cartela de cores, eles acabam modificando, trazendo outra mensagem. A gente consegue ver que todas essas 3 imagens aqui, elas passam mensagens diferentes, né? A do meio aqui, que ela está com a boina, uma coisa mais jovial, mais urbana também, né? Uma coisa, enquanto que aqui que ela está com esse vestido, que lembra algo mais praia, mas também tem uma certa elegância, mais relax. Enquanto que essa outra aqui, como ela está usando esse pullover, né, num tom que tá dentro da cartela dela, com essa calça, lembrando o couro, que é mais animal, então dá essa coisa aqui de elegância, de classe, de determinação e de mistério, né? E o lenço acaba fazendo como um acessório, dando essa sofisticação, deixando ela super elegante. Um outro look que a gente vai observar aqui, se ela usar a cor muito vermelha, né, ela teria que usar um pouco mais profunda, mas ela consegue usar e ela consegue fazer uma maquiagem, mas a gente vê que o vestido acaba ficando muito vermelho, mas ela consegue. Tá dentro da cartela dela tem umas cores um pouco mais profundas, um pouco mais pro bordeaux, né, um vermelho. Então ela consegue aí usar, por exemplo, muito mais esse rosado, esse pink, né? Esse rosa um pouco, esse magenta um pouco mais frio, fica muito mais harmonioso. Mas ela não impede dela, se ela quiser usar. Você sabe das suas cores, da sua cartela, mas você pode fazer esse jogo, ou se você quiser usar uma outra cor um pouco, não dentro da sua cartela, mas você pode aprender como usar essas cores a seu favor, né? E aí, novamente, o estilo dela, ela gosta muito dessas coisas sem muito detalhe, sem muito marcar, e como ela tem essa característica, né, de um corpo mais retângulo, esse tipo de roupa, né, que tem esse corte mais retangular, esse corte mais reto, fica super bem para ela, fica super elegante. E com as cores dela fica mais harmonioso ainda. Aí a gente vê aqui, então, que acabou, né, voltando nas cores da Meca, a gente vê aqui então puxando, fazendo essa mistura, esse contraste médio, que acaba usando esse branco de fundo, que não é o que mais favorece ela, mas jogando um pouco aí, ainda jogando uma cor, né, que está dentro da cartela, um pouco mais, um vermelho meio bordeaux, já dá também para ela usar, fica bem para ela, não é o que mais vai favorecer, mas ela pode estar usando, né, ela pode estar fazendo essa combinação. Então, a gente percebe aqui que o contraste não é alto, o contraste não é baixo, mas é um contraste médio. Então, apesar da cor não ser o que mais favorece, que é o fundo, né? Ficaria melhor se fosse um fundo mais escuro, já que ela tem um pouco mais do característica dessa profundidade. Mas como ela tem esse contraste médio, acaba aí contrabalanceando nessa estampa e fica bem para Meca. A gente vai ver agora um outro look puxando umas cores mais para os azuis, para os verdes, né? Esse verde fica super bem, é um outro cabelo aqui que ela poderia estar optando, né, um cabelo natural. Mas como os verdes, né, os verdes são bem as características dos olhos dela. Como ela tem os olhos verdes, ela repetindo também, ela passa mais, como é a cor dos olhos, essa coisa mais de segurança, mais de confiança, mais de estar também mais amigável, né? Então é muito bom ela usar essas cores aí dos olhos dela para que ela, quando ela quiser dar mais abertura, ela tá em um ambiente aí que ela não conheça muitas pessoas, a primeira vez que ela está chegando, então repetir essas cores aí dos olhos vai dar essa abertura das pessoas chegarem para ela, né? Chegarem até ela, conversar, se apresentar, ela vai estar mais aberta, vai estar como se dizendo, oi, eu estou por aqui, eu não conheço você, mas eu estou aberta a comunicar, a trocar ideias, do que se ela usasse cores muito, muito escuras, muito profundas, né? Aí é só uma comunicação aqui da cor. Mas a gente vê aqui esse verde, né, com um azul, que acaba ficando muito bem, né? Aí ela pode estar usando também esse contraste médio, né? Ela consegue usar. Então,
é parte da característica dela, tem essa suavidade, enquanto que aqui nessa outra imagem está passando algo muito mais feminino, por ser um vestido, por ter flores, né? Então a estamparia também já comunica coisas completamente diferentes daquela outra imagem, né? A outra imagem tem algo da pessoa estar também mais relax, mas está diferente do vestido aqui por ter estampa, por ter flores, vai ter muito mais feminilidade. E como ela tem essa característica suave, esse feminino, né? Então acaba sendo algo delicado aqui de mensagem que ela está passando com este vestido. Aqui eu extrapolando um pouco, usando um pouco da cor indo para um verde um pouco mais quente, mas ela consegue usar porque tem o escuro que está na cartela, o do azul é um contraste médio, então não é algo que vai desfavorecer ela, porque ela tem, apesar de ter esse verde meio puxando para um verde um pouco limão, um verde um pouco quente, um pouco mais saturado, mas como tem esse escuro, ficou super bem essa combinação das estampas aqui ela pode estar usando. Então, entender essas características é super importante, entender o seu valor, seu contraste de valor, né? E aqui, finalmente, tem um outro look que ela pode estar usando, apesar de ser pode dizer aqui um alto contraste, mas ela gosta de usar preto, gosta de usar branco, então aí você tem boa parte aí da estampa é mais o escuro do que o contrário. E como não são bolinhas muito grandes, ela é magra, então tem uma proporção, mas ela é alta. Então ela consegue usar, aí esse vestido ficou super bem para ela, se ela fizer uma outra maquiagem também, aí vai acabar favorecendo bastante. Aqui é um contraste médio, já ficou bem melhor, já vê que já harmoniza bem mais do que aquele que tem um pouco mais ali de um contraste médio para alto, mas ela consegue estar usando. Isso aqui é só para pessoa entender que ela tem as características dela, e principalmente quando a pessoa tem um contraste médio, ela é muito mais fácil de fazer esses jogos, né? De usar, às vezes, um pouco com uma certa saturação, às vezes um pouco esse contraste um pouquinho mais alto do que o contraste dela, porque a característica dela é um contraste médio. É diferente de uma pessoa que só tem um contraste alto, então é muito mais difícil fazer, é possível, mas é mais difícil fazer o jogo, ou quando a pessoa tem um contraste muito baixo. Se ela usar algo com muito contraste, ela vai desaparecer. E se ela tiver um contraste alto, ela usar coisa quase sem contraste, muito monocromática, ela também vai desaparecer. Então, quando a pessoa está ali, quando ela é média, né, ela pode um pouco mais, né, ter um pouco mais jogo de cintura. Muito mais fácil para as pessoas que têm um contraste médio fazer as combinações de looks, de cores, do que quando está no extremos, né? Um contraste baixo, um contraste alto. Aqui a gente tem uma outra característica importante. Esse verde, ele é bem escuro, mas o que acontece? Ele é bem escuro que está ali na cartela dela, e aí ela não, se ela quiser passar um pouco dessa criatividade, dessa coisa aí mais urbana, mais futurista, que também é uma característica da Meca, ela tem essa característica aí de gostar de coisas mais clean, a gente pode ver nas roupas dela, não tem muito detalhes, é um corte mais reto, da própria característica do corpo dela, mas também da personalidade. Então, ela, por ser super alta também, ela consegue usar esse tipo de sapato com solado bem grosso, porque ela é alta, ela é muito alta, a Meca, né? Mas o mais interessante é que jogar novamente uma outra, ela tá com outro pullover por baixo, que é um violeta, como já deu aí um contraste médio, já deu cor, já mostrou criatividade, já mostrou algo também de personalidade, né? E aí ela tá jogando com uma outra cor aqui, que é a bolsa aqui, que tem um azul. Ficou super bonito e tudo a ver com a característica da Meca aqui, com a personalidade dela. Então, essas aqui são algumas ideias de looks, algumas ideias do que ela pode estar usando dentro da cartela dela. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que acabamos de efetuar. E se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com as outras mulheres que estejam interessadas em descobrir quais são as suas cores naturais. E a gente, então, se vê no próximo vídeo.